Este programa tem apoio cultural do Residencial São Francisco, Rede Droga Dada, Hospital São Jorge, Multshine e Lojão Confecções. Olá, você acompanha a partir de agora o SSPTV, o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. E hoje eu estou aqui para começar já te fazendo aquele convite que eu tenho feito há alguns dias, né? Convidar você para vir conhecer o sindicato. A gente tem aí muitos funcionários novos na prefeitura, muita gente que não conhece ainda o Sindicato do Servidor Público Municipal, não sabe tudo que o sindicato tem para oferecer na clínica médica, na clínica odontológica, no Instituto de Métodos Diagnósticos. Então, eu quero te fazer um convite. Venha conhecer o seu sindicato. Se você tiver aí na dúvida, faz o seguinte, liga aqui no sindicato, 3321-2488, deixa o seu nome e o seu telefone e deixa o recado. Olha, eu quero que a Eliana me ligue de volta para eu marcar um horário para visitar o sindicato. Eu faço questão de te receber aqui, te apresentar o sindicato inteiro e mostrar para você tudo o que você tem, você e a sua família como associado do sindicato, tá bom? Então fica aí para você essa dica. E hoje a gente vai falar com uma das profissionais que atendem aqui, aliás, uma grande profissional, a Bruna, que vai falar pra gente aí sobre um assunto polêmico, sobre algo que aconteceu nos últimos dias, porque ela é psicóloga e a gente não podia deixar de vir aqui falar com ela a respeito de tudo o que aconteceu naquela escola de Suzano, o massacre, as mortes e o que pode ter levado a tudo aquilo. Então, Bruna, obrigada por nos receber mais uma vez, o programa SSPTV, por conversar com a gente mais uma vez. É sempre bom falar com você e você está sempre envolvida com os jovens pacientes, sabe o que se passa na cabeça dessa juventude. Imagina, eu que agradeço o convite de estar participando aí com um assunto tão importante que a gente precisa discutir sim sobre o que está acontecendo. Infelizmente já está recorrente no nosso país, né? A gente tem quase um caso por ano aí acontecendo, então a gente precisa falar sobre isso mesmo. Olha, a gente está ouvindo de tudo. Foi bullying, um dos atiradores era negligenciado pela família, não tinha amigos, o problema são as armas. Psicologicamente, o que você vê? Assim, é um assunto bem complexo para a gente falar, mas a gente levanta várias possibilidades aí, né? Uma coisa que a gente não descarta, assim, é o caso de bullying. E o bullying não descarta a negligência familiar. Todo mundo tem que estar muito atento aos seus filhos, né? A gente, às vezes, acha que está na escola, está tudo certo, os pais não procuram saber um pouco mais sobre o que está acontecendo. E a gente tem uma ideia do que causa uma ferida emocional numa pessoa, né? Eles não eram psicopatas, como tem muita gente falando aí, mas as crianças, né, adolescentes aí saudáveis que por uma ferida emocional não curada, que não foi olhada para eles, olha a tragédia que isso veio acontecer aí, né? Então é importante a gente olhar assim para o emocional dessas crianças, desses adolescentes, o que essas feridas dentro da escola estão causando, né? Então é importante que os pais estejam muito atentos como essas crianças estão reagindo, estão um pouco mais quietos, estão mais na deles, como que era assim, não era, como que está mudando, né? A adolescência começando aí, que a gente percebe diferente do que era, do que não era, enfim. Para a gente estar atento a essas crianças. O bullying, ele não deixa de ser uma negligência também, tanto da escola quanto dos pais, porque são crianças e adolescentes que estão ali. Tem adultos por perto, então eles precisam olhar para essas crianças também. Aliás, eu sempre falo, né? Acho que como pai, como mãe, a gente tem a obrigação também de policiar se os nossos filhos praticam bullying contra alguém. Não é só você ficar defendendo o seu filho do ataque. Você tem que saber se seu filho está atacando, não é verdade? Sem dúvida. E o que a gente percebe aí em estudos, né, em trabalhos dentro da escola, cada vez crianças e adolescentes que sofrem bullying são futuros praticadores de bullying. Então, não adianta a gente trabalhar só um lado e não entender o outro. Hoje eu sofri bullying, amanhã eu vou causar o bullying. É muito o caso que a gente viu isso em Suzano. Eu sofri o bullying, eu não soube lidar com isso. Olha o que eu fui fazer. Eu fui descontada de uma maneira violenta, né? Então, é importante a gente olhar tanto para os que estão sofrendo quanto para os que estão causando também. E os pais também estarem atentos dos dois lados, né? Não é só um lado que sofre. Não que a gente quer defender um lado ou outro, mas o lado que causa o bullying também está em sofrimento. Né? Ele também não sabe lidar com alguma coisa em relação a ele mesmo e ele tem que apontar e discutir no outro.
Aliás, o que se passa na cabeça da gente é algo tão complexo, é tão difícil, ainda considerando o que você acabou de falar, se a gente for falar em algo mais grave ainda, muitos estupradores, serial killers, abusadores foram abusados na infância. Sem dúvida, isso acontece muito, a gente vê, são comportamentos que vêm ser repetidos, né? Tanto abusadores, comportamento de pessoas que têm dependência alcoólica, sofreram isso com os pais, ou pessoas que, né, casos de violência intrafamiliar, então eu apanhei do meu pai quando eu era criança, hoje eu vou bater na minha família aqui, então isso tudo são comportamentos repetidos que a gente tem que tomar muito cuidado com a origem. Não adianta, lógico, a gente precisa cuidar de quem está sofrendo, mas não adianta eu olhar só para esse lado, eu tenho que olhar para o lado que está originando esse problema aí. Não eu melhoro de um lado e não do outro, então eu tenho que cuidar sempre dos dois lados. Falando assim, até lembro de algo que a gente já escutou tantas vezes na vida da gente. Existem dois tipos de ser humano. Aquele que sofreu e que passa o sofrimento para frente. Eu apanhei, eu vou bater também. E tem aquela mãe, aquele pai que fala assim: tudo que eu passei na minha vida eu transformo em amor hoje e não deixo meus filhos passarem por isso. Então tem dois tipos aí de família. Exatamente, a gente precisa aprender a lidar com isso. E com todo o nosso sofrimento, todo mundo sofre, não tem ninguém no mundo que não vai passar por um sofrimento. Mas o que eu faço com isso é o mais importante. Então, como esse segundo caso que você falou, nossa, eu passei por um sofrimento, por uma dificuldade, mas não quero que outra pessoa passe. Então, eu transformo isso, eu consigo elaborar esse sentimento para criar um novo conceito, uma nova experiência de vida aí. Muito pelo contrário, tem pessoas que, por ter sofrido, querem impor esse sofrimento a outras pessoas. E a gente tem que ensinar elas a lidarem com isso, porque muitas pessoas não sabem lidar com o sofrimento. É difícil sofrer, ninguém gosta, né? Então, na hora que eu sofro, eu quero impor isso a outra pessoa, porque eu não sei lidar com o meu. Então, a gente tem que ensinar as pessoas a lidarem com o sofrimento para que isso não venha a se repetir. Isso aí, olha, a gente vai para o intervalo, mas eu já volto para continuar esse bate-papo com a Bruna. Inclusive, eu quero entrar em um outro assunto polêmico envolvendo toda essa história. Muita gente falando, eles jogavam games, né? Eles eram gamers. Influenciou? Fica por aí que a gente vai conversar sobre isso. Multishine, excelência em produtos de limpeza 100% biodegradáveis. Elaborados com fontes naturais renováveis. Mais de 140 produtos, um para cada superfície, um para cada ocasião. Economia e praticidade para o seu dia a dia. Multishine, residenciais e empresas. Avenida 35, entre a 28 e 30. Multishine, na química, qualidade para a vida. O Lojão Confecções. Moda masculina e feminina para todos os estilos. Esporte fino, acessórios, crediário próprio em até 6 vezes sem juros. O Lojão Confecções, também com moda plus size masculino e feminino, até o número 84. O Lojão Confecções, Avenida 23, entre 20 e 22. Você conhece as vantagens do medicamento manipulado? Uma delas é a prescrição individualizada, onde o médico prescreve a dose adequada ao seu tratamento, sem contar a adequação do tempo de tratamento que é realizado, onde não há desperdício de medicamento e o custo-benefício é mais vantajoso, pois você vai comprar a quantidade de medicamento correta ao tratamento. Bom, estamos de volta e hoje conversando com a Bruna, que é psicóloga e atende você aqui no Sindicato do Servidor Público Municipal. Eu fechei o primeiro bloco perguntando, falando sobre a questão dos gamers, os jogos. Será que isso influenciou no caso de Suzano? E eu vou perguntar para a Bruna qual é a sua opinião, Bruna, com relação a isso. Acho que se a gente olhar para em relação aos adolescentes ali de Suzano, o que aconteceu com eles, tem muitas coisas mais envolvidas aí do que só o jogo, Pode ser que o jogo tenha feito mal para eles, porque eles estavam no mau momento, eles estavam em sofrimento já.
né? Então é importante a gente olhar para o que está acontecendo dentro das escolas, dentro de casa, não só jogar a culpa no jogo, que é o mais fácil, né? A gente jogar a culpa no jogo, que seria uma coisa só, um elemento externo, e aí eu já eliminaria isso. Mas a dificuldade está dentro de casa, dentro da escola, no relacionamento desses adolescentes. Então, antes de a gente sair culpando uma coisa, foi por causa do jogo ou não, vamos olhar para essas relações, para a saúde mental desses adolescentes, dos que estão perto dele também, que isso é muito mais importante. Quer dizer, a gente tem que pensar também no que acontece dentro de casa, a relação dentro de casa, observar os nossos filhos é muito importante. Sem dúvida, dentro de casa, até porque os jogos acabam sendo mais tempo dentro de casa. Mas vamos olhar para isso, se perceber, nossa, ele jogava um tempo, está jogando mais, aí sim, vamos procurar saber o que está acontecendo, mas não que o jogo faz mal. Uma pessoa saudável pode jogar normalmente, que isso não vai influenciar, isso depende muito do estado mental de cada um. Então os pais têm que estar atentos, a escola tem que estar atenta, porque onde acontece o bullying é dentro da escola, né? Então a gente precisa estar atento a isso tudo, que é isso que vem gerando esse sentimento mal resolvido, esse sofrimento tão grande dentro dos nossos adolescentes, que vem trazendo essa violência tão grande que está cada dia mais comum aqui no nosso país. Aliás, né, depois desse bate-papo, eu lembro de algo que a gente já falou, várias vezes vou falar de novo. Todos nós deveríamos passar periodicamente por um psicólogo. Às vezes, você está passando por algo difícil, você está passando por um momento, né, que está te massacrando. Você não consegue expor isso. Se você tivesse, né, o psicólogo, você conseguiria e teria ajuda. Sem dúvida, e a ajuda começa antes, né? A gente costuma falar que psicólogo hoje em dia parece bombeiro, vem na hora que está com o incêndio pegando fogo já, né? Então, a gente começar o tratamento antes, ter um acompanhamento aí com adolescentes, crianças, enfim, uma dificuldade que está surgindo, mas não deixar a crise chegar tão grande, que aí é mais difícil da gente tentar consertar e arrumar o que está acontecendo, né? Então, vamos olhar por nós, cada um olhar por si aí também, olhar por quem está perto, pelas crianças, pelos adolescentes, para a saúde mental, que é tão importante quanto a física também. Bom, Bruna, é sempre um prazer falar com você. Você sempre passa uma visão diferenciada de tudo pra gente. Isso é muito importante para mim, né, que sou mãe também, para quem está assistindo e, lógico, para toda a nossa população. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Em breve a gente vai querer falar com a Bruna de novo. Olha, eu vou ficando por aqui com mais um programa SSP TV, mas amanhã, às 18h45, estaremos de volta com mais um programa especialmente preparado para você. Até lá! Este programa tem apoio cultural do Residencial São Francisco, Rede Droga Dada, Hospital São Jorge, Multishine e Lojão Confecções.